2 de setembro de 2020, estamos aqui hoje para a terceira sessão de lançamento da obra Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia, e hoje teremos aqui grandes autores e autoras tratando na alô, agora sim, acho que eu fui multado. Boa noite a todos. 2 de setembro de 2020, estamos aqui reunidos para a terceira sessão de lançamento da obra Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia, uma obra de autoria coletiva, coordenada pelas professoras e advogadas Ana Carolina Brochado Teixeira, Joiciane Bezerra de Menezes, uma obra que muita alegria nos trouxe. Para essa terceira sessão, trataremos da temática Vulnerabilidade na Família, Idoso, Saúde e Educação. São temas muito sensíveis e, obviamente, muito bem tratados por todos aqueles aqui que nos acompanham hoje. Estamos ao vivo pelo YouTube e, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a professora Ana Carolina Brochado, dessas boas-vindas nessa noite de hoje. Boa noite, professora Ana Carolina. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Quero agradecer, né, a presença de todos aqui conosco hoje, nessa terceira e última sessão do lançamento do nosso livro, né? Chegou também, já estou aqui estudando, lendo ele, fazendo citação dele em outros trabalhos. Quero dizer, assim, da alegria de ver o livro físico nas mãos e, assim, poder reler os artigos que a gente já leu no computador, mas eu sou das antigas, adoro um papel. E, assim, reiterar o agradecimento aos coautores pela seriedade, pelo empenho, não só na redação dos textos, mas também na presença aqui conosco nessas noites de lançamento. É um prazer, eu sei que é uma maratona nesse momento que nós todos estamos vivendo, né? Assim, tirar um tempo para estar aqui com a gente. Mas quero reiterar o meu agradecimento aos que estão participando pelo YouTube, a todos vocês. E, mais uma vez, Léo, a Editora Foco, pela parceria conosco, é uma alegria estarmos juntos. Então, o objetivo hoje é nós tratarmos aí da vulnerabilidade nessas searas, na família, na pessoa idosa, na educação e em questões de saúde. E vamos aos trabalhos, porque, na verdade, estamos aqui hoje para mais uma noite de debates. Muito obrigado e vamos lá. Obrigado nós, Ana. E eu passo, então, a palavra para a doutora Joiciane Bezerra de Menezes, que vai tratar do tema Primeiras reflexões sobre o conteúdo diferenciado do princípio do melhor interesse quando aplicado ao idoso. Artigo de autoria dela e da professora Ana Carolina Brochado. Doutora Joiciane, a palavra é sua por 10 minutos. Boa noite. Muito boa noite, Léo. Obrigada, mais uma vez, pela acolhida desse projeto. Sem dúvida, foi um projeto coletivo que consumiu uma grande energia nossa, mas também foi um projeto que nós abraçamos com muito carinho, porque era realmente chegada a hora dessa sistematização, ainda mais envolvendo autores de uma qualidade tão reconhecida e também de uma sensibilidade bem apurada, como o tema bem requer. Esse texto nosso é parte da análise do princípio do melhor interesse que vem sendo aplicado ao idoso, em semelhança ao que se faz já com relação à criança e ao adolescente. Mas nós construímos o texto em 3 sessões. Primeiro, nós abordamos a tutela das vulnerabilidades, em seguida, nós tratamos dos contornos que o princípio do melhor interesse, que já é uma categoria aberta de difícil aplicação, né? Esses contornos do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que já vem sendo trabalhado, inclusive, no STJ há algum tempo. Temos alunos que hoje são autores também desse livro, que já trilharam um caminho na catalogação dos critérios usados pelo STJ para definir o que seja esse melhor interesse, e continuamos observando que se trata de uma categoria aberta. Mas é interessante ver que categorias como essa são comuns há um tempo
em que o nosso ordenamento é muito bem regido por princípios constitucionais. Então, o marco da Constituição de 88, que permite na verdade, que os direitos humanos, que os direitos fundamentais exerçam forte locução com o direito privado, em virtude da centralidade que a pessoa assume na ordem constitucional, especialmente em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana, e com isso atribui fôlego às questões existenciais, que na verdade, é de onde a gente extrai a discussão da vulnerabilidade, porque esse conjunto de pessoas que hoje igualmente gozam da dignidade, na verdade, pelo olhar civil constitucional, tem direito a uma igualdade substancial. Se nós tínhamos, pós-Revolução Francesa e Americana, o apogeu da igualdade formal, nós agora, na realidade contemporânea, já podemos vislumbrar a busca pela igualdade substancial, a igualdade material. E, com isso, é desnudado uma série de grupos que são vulneráveis, como os trabalhos que nos antecederam já trataram de mostrar. Então, essa vulnerabilidade é um conceito sociológico que acaba se juridicizando. E nós temos até nesse mesmo livro um capítulo que trata exclusivamente sobre esse tema. O problema é que a vulnerabilidade, quando ingressa como ideia jurídica no nosso ordenamento, ela vem de maneira unificada, seja para questões existenciais, seja para questões patrimoniais, sendo mais relevante ainda denotar os contornos que ela deve assumir nas situações subjetivas existenciais, ou seja, naquela área da vida em que se discute as questões do ser, né? Então, embora o Estatuto do Idoso, e aí, assim, antes de entrar nesse tema mesmo, a vulnerabilidade pode ser experimentada nesse aspecto existencial, além do patrimonial, de maneira diferenciada pelos diversos grupos. Nós encontramos pessoas de grupos diversificados que são vulnerados em virtude de fatores específicos, e muitas vezes esses fatores que diferenciam e vulneram são também fatores que trazem discriminação. E o entrecruzamento desses fatores em uma pessoa determinada ou um grupo determinado pode agudizar ainda mais o déficit de cidadania, a dificuldade e as barreiras que essa pessoa vai encontrar para o gozo de direito em igualdades com os demais. A pessoa idosa até mesmo pelo fato dela ser dedicado um estatuto, observe que quando uma lei especial se volta a um determinado grupo de pessoas, já é, de certa forma, denunciando um déficit de cidadania. Pois, embora o Estatuto do Idoso não faça menção da vulnerabilidade, os artigos 1º, 2º e 3º já dão notícia de uma lei voltada para o idoso, que busca reiterar a sua personalidade, os seus direitos fundamentais, como se isso fosse necessário, pelo fato de ser pessoa, já tem esses direitos, e que no artigo 3º fala que essa lei confere proteção. Proteção por quê? Em função, certamente, da vulnerabilidade, o que acompanha a pessoa idosa em virtude das circunstâncias comuns a idade, né? O adoecimento, então a fragilidade, mas isso não acontece de maneira homogênea também, nem em relação aos idosos. Cada pessoa reage ao envelhecimento de forma diferenciada. Tanto que é por isso que a gente também, o cerne do nosso trabalho é no sentido de dizer, bom, se é a vulnerabilidade na fase de ancianidade, há vulnerabilidade na fase da infância e da adolescência, mas a expressão dessa vulnerabilidade é diferenciada e deve ser tratada de modo diferenciado. Conquanto a vulnerabilidade haja feito surgir mecanismos jurídicos, ou ela mesma seja um mecanismo pautado com o fim de garantir uma igualdade substancial, de amenizar aquelas diferenças que inferiorizam, ela também tem que respeitar as peculiaridades desse grupo vulnerado e da pessoa nesse grupo, porque as pessoas não se definem igualitariamente, mesmo quando elas integram o grupo que no nosso trabalho é chamado de idoso. Não é? Esse idoso que hoje não é apenas aquele que se amiúda confinado, aguardando a morte depois de encerrada a sua fase laboral. É alguém que tem direito a um envelhecimento saudável.
E nesse direito ao envelhecimento saudável, pautado em normas de direitos humanos e na própria Constituição, envolve tanto a vulnerabilidade como o respeito à autonomia. A pandemia deixou, assim, como que exposto em fratura a forma como os idosos são tratados no Brasil. E aqui é bem importante mencionar que é o idoso que também sofre outros fatores de vulnerabilidade. E nesse aspecto, esse grupo sofreu bastante. Houve decisões em que a autonomia do idoso foi negligenciada, como, por exemplo, aqueles decretos municipais que para proteger o idoso, determinava restrições à sua circulação no meio público, ou decisões pontuais em que filhos ingressavam com ação na tentativa de proteger o idoso, em face dos outros parentes, restringindo o tempo de visita. E houve caso dessa monta em que o idoso não apareceu como um sujeito ativo naquele processo. Tampouco se disse se estava sob curatela. Houve casos nessa pandemia em que o idoso, por não poder seguir para o banco em função dos riscos do vírus, de contaminação, foi submetido a uma curatela extremíssima. Então, esse direito ao envelhecimento saudável, envolve, portanto, a necessidade de uma proteção por parte da comunidade, da família, do Estado e da sociedade, mas envolve, nesse processo de cuidado, o respeito à autonomia. Então, o melhor interesse da criança, que é uma categoria abstrata, que foi transplantada para decidir sobre questões pertinentes ao idoso, não pode seguir com o mesmo conteúdo heterônomo que se aplica, porque a criança está em fase de formação e conquista da maturidade, portanto, mais sujeita a uma orientação impositiva dos pais, ainda que também dialogal, mas o idoso já tem uma construção identitária, uma bagagem de memória, de vida construída, que não pode ser apagada no momento em que se precisar, no cotejo das situações específicas do caso concreto, não se pode buscar, portanto, afastar essa autonomia, apagar a vida vivida em nome do que seja melhor o interesse da pessoa idosa. Então, considerando o direito fundamental, o envelhecimento saudável, que coteja a autonomia, o respeito aos direitos inerentes à pessoa, a personalidade ativa do idoso não pode ser apagada. E até a sua autonomia nas hipóteses em que ele estiver sob doença incapacitante grave, como estágio avançado de Alzheimer, é necessário que a gente possa perscrutar sobre a vontade tácita, que já é uma figura também presente na legislação de outros países e na nossa ainda não. Mas também temos decisões, inclusive protagonizadas pela Carolina Brochado Teixeira em processos em que ela exerce representação judicial, em que a vontade do idoso foi, sim, respeitada, mesmo quando ele já não podia manifestá-la pelos vias normais da oralidade ou da escrita, quando já estava em estágio grave de incapacitação natural para decidir. Então, esse trabalho conclui, portanto, que o melhor interesse do idoso não pode ser aplicado sem o ajuste necessário às implicações do direito fundamental ao envelhecimento saudável, que aponta para o norte da autonomia. Eu nem contei o tempo, Léo, mas eu espero ter dado um recado aqui encerrando agora. Eu agradeço a paciência e convido aqueles que também estão nos ouvindo pelo YouTube a lerem esse livro. Só eu que, discriminadamente pela distância, espero ansiosa o perfume da editora Foco nas linhas do nosso livro. Muito obrigada. Doutora Joiciane, com certeza, muito em breve o livro estará aí. Infelizmente, estamos passando não só por uma pandemia, mas também pela greve dos Correios. Né? Mas já o livro está aí. Agradeço muitíssimo a sua participação, brilhante, muito sensível, como sempre. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Rolf Madaleno, que trará para a gente uma visão sobre a alienação parental do idoso. Dr. Rolf, boa noite. A palavra é toda do senhor por 10 minutos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Eu, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos os que trabalharam nesta obra, cujo livro foi coordenado pela doutora Ana Carolina Brochado e pela doutora Josiane Bezerra de Menezes, e, em nome delas, parabenizo a todos os coautores que trouxeram
brilhantes, belíssimas, importantes contribuições para este livro que, do que já tenho percebido, já tem chamado a atenção e despertado o interesse de todas as pessoas com as quais eu tenho e mantenho contato e que se interessam pelo direito de família e, em especial, aqui pela questão do idoso, porque até eu me sinto um pouco diferenciado no dia de hoje, talvez porque seja o único autor do sexo masculino que participa dessa terceira versão, e acho que tem uma outra característica que também me diferencia, porque eu acho que eu também sou o único idoso aqui entre todos os que estão falando na noite de hoje, o que me faz, por conta desta experiência em causa própria, digamos assim, poder narrar um pouco do que eu escrevi, que é, evidentemente, a alienação parental do idoso, e me lembro, porque agora então falo por conhecimento próprio, né? Porque uma época em que nem está tão distante assim, o idoso já se tornava idoso muito mais cedo, não aos 60 anos de idade, não aos 70, mas sim aos 50. Eu me recordo que as pessoas já eram consideradas idosas. Me lembro até do meu saudoso pai, que, quando fez 50 anos, está marcado na retina da minha memória, porque parecia alguém muito distante em termos de comparação de idade, vendo eu e em relação a ele comemorando esses 50 anos. Mas, hoje em dia, a idade, ela cronologicamente não representa assim tanta preocupação ou tanta estranheza como representava no passado. Mas, como estou falando de situações que são muito mais específicas e próprias da minha experiência como advogado, eu, além desse fato que contei, de que cada vez mais as pessoas ficam idosas mais tempo e com mais idade, o que é bom, sem sombra de dúvida, mas nesses anos todos de advocacia, encontrei muitas vezes aqui no meu escritório situações bem próprias e específicas, e vocês, certamente, muito mais do que eu, devem experimentar essas experiências profissionais de pessoas que, com alguma idade, não necessariamente uma idade muito distante, mas já com alguma idade, e que são, de alguma forma, alienadas pelas mais diferentes razões. Alienadas, geralmente, por interesses econômicos, por interesses financeiros, diferente da alienação parental, cuja lei todos nós conhecemos, que é a alienação da criança e do adolescente. O objetivo ali é diferente do objetivo da alienação parental do idoso. As experiências profissionais que os escritórios demandam em relação à alienação parental do idoso dizem respeito ao seu afastamento de outros parentes e afastado por pessoas que geralmente são pessoas gananciosas, mal intencionadas e que buscam, em relação à aproximação do idoso e o seu distanciamento com seus familiares ou com as pessoas que aparentemente querem o bem desta pessoa com mais idade, isolam a pessoa do idoso porque buscam, neste isolamento, benefícios próprios, benefícios pessoais, que todos nós, no dia a dia, nos defrontamos, às vezes com as coisas mais singelas de um curador, por exemplo, ou de um sobrinho, de um parente, de alguém próximo, que se aproveita dessa proximidade que o torna uma pessoa especial e benquista pela pessoa do idoso, de quem, então, o idoso depende, e se aproveitam essas pessoas mal intencionadas no intuito de retirar, de tomar alguma coisa da pessoa idosa. Pequenas coisas, às vezes, outras até muito relevantes e de valores significativos. Vocês todos devem ver aí, todos os dias, pessoas que fazem empréstimos consignados em nome das pessoas idosas, dos aposentados. Vocês todos veem lá pessoas que usam o cartão de crédito para ir lá no banco e
no terminal e retirar dinheiro em nome do idoso. E são coisas pequenas, mas vocês também participam, às vezes, de pessoas idosas que fizeram testamentos para beneficiar aqueles que aparentemente lhe queriam bem e que assim faziam parecer, e que, em realidade, só se aproximavam e distanciavam os outros, que eram os parentes e que não tinham nenhum abandono em relação ao idoso, mas que eram afastados sob as desculpas de que os idosos ou a pessoa idosa não tinha interesse ou não podia ou não queria se aproximar dos parentes das pessoas bem intencionadas. Por quê? Porque as pessoas mal intencionadas e exatamente criavam esse afastamento para, com isso, talvez fazer um testamento onde elas, então, são beneficiadas, se não com tudo, com boa parcela dos bens deixados pela pessoa idosa, às vezes até cuidadores ou cuidadoras que se aproximam, ou funcionários domésticos que se aproximam e constroem contratos de união estável no propósito de fazer parecer que ali não existia uma relação de cuidador e pessoa idosa, e sim uma relação de uma união, pseudo-união estável. E por aí afora nós vamos encontrar inúmeras situações que fragilizam muito mais do que se imagina a pessoa do idoso. E essa pessoa do idoso, que tem um outro foco, porque diz respeito à sua proteção muito mais de cunho patrimonial, sem estar descartando as relações de cunho pessoal, de viés afetivo, mas destacando um pouco mais aqui a questão patrimonial da alienação do idoso. Essa alienação que eu tenho histórias que nós poderíamos passar a noite inteira aqui debatendo, mas que, em geral, tomam bens das pessoas vulneráveis, dos idosos, que são pessoas vulneráveis, e que aí, então, quando estas situações acontecem, em que os parentes tentam se aproximar, porque os parentes percebem e verificam que o idoso está sendo extorquido, de que o idoso está se desfazendo das suas coisas e que alguém está tirando proveito disso, ou está se apropriando dos recursos do idoso, e, infelizmente, porque ele não é uma pessoa incapaz, pensam outros que deveriam interditá-lo, não encontram relação de interdição, porque os fatos não permitem a interdição, e deixam as pessoas bem intencionadas sem condições, sem meios, sem instrumento de defesa da pessoa idosa contra esses que eu chamei de mal intencionados, porque os mal intencionados estão favorecidos e protegidos pela proximidade, estão favorecidos e protegidos pela falta de legislação específica que, de alguma forma, proteja de imediato, que ampare de imediato, com eficiência e eficácia, esta figura da pessoa com idade que está sendo extorquida e desapropriada dos seus bens que lhe são caros e necessários. E aí, se nós formos atrás do Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso traz aqui uma referência de que que o direito do idoso, a proteção do idoso é ampla, é um direito fundamental, mas não se tem os mecanismos que se encontram na alienação parental da criança e do adolescente. E por isso é que faço essa junção. E pergunto, afinal de contas, o idoso tem direito a menos proteção do que a criança e do adolescente? A vulnerabilidade não é igual entre o outro e este? Afinal de contas, aqui o amparo aos idosos, o foco é o mesmo, é impedir a segregação. Segregação de quem? De quem lhe quer bem, de quem tem que estar próximo, de quem quer assistir a pessoa do vulnerável. Pouco importa se ele tem menos ou mais idade, porque pouco tempo de vida não se diferencia de quem tem muito tempo de vida se a fragilidade é igual. E aí nós vamos destacar a lei da alienação parental, que encontra nos foros nacionais muita resistência do ponto de vista de que dizem que a lei da alienação parental é específica para a criança e para o adolescente, e que não poderia ser usada sequer por analogia para a alienação parental do idoso. Olha, até hoje estão dizendo que nem existe alienação da criança e do adolescente, que isso é uma figura de ficção, e aí, então, não vai muito distante quem diz que não se pode utilizar a lei da alienação parental a fim de assegurar ou de proteger a pessoa do idoso. Essa é a reflexão que peço que se faça, e nesse sentido foi o texto que escrevi, propondo que a lei da alienação parental, que não é restritiva,
que ela, evidentemente, ela visou, focou a pessoa da criança e do adolescente, mas que trata no seu âmago da proteção das pessoas vulneráveis. E não vejo que um idoso seja menos vulnerável do que uma criança e do que um adolescente, e não vejo razões que efetivamente impeçam que nós, profissionais do direito, por alguma forma, por alguma maneira, possamos impedir ou negar que os fundamentais dos direitos das pessoas idosas nem são assim tão fundamentais, porque não existe uma lei específica que se aproxime, que se assemelhe à lei da alienação parental, e que, por isso, então, nós os deixamos de lado, com os mecanismos que não são eficazes e nem suficientes, até que um dia alguém desperte, acorde, para estabelecer uma lei própria específica para a figura do idoso, como se isso fosse necessário, como se a proteção não fosse para todas as pessoas que se encontram num estágio absoluto de vulnerabilidade. A única diferença é que a vulnerabilidade do adulto, do idoso, ela vai sendo cada vez maior. E a vulnerabilidade da criança e do adolescente vai se aproximando da capacidade. Falta para todos nós a capacidade de encontrarmos, pela analogia, mecanismos que assegurem a essas pessoas de quem nós aqui, ou a quem nós homenageamos através desse livro, falta implementar a possibilidade, a analogia servindo como instrumento de defesa dessas pessoas que, como eu, chegaram na idade maior. Muito obrigado, parabéns mais uma vez a todos os coautores e aos coordenadores dessa belíssima obra. Dr. Rolf, agradecemos muito a participação do senhor aqui. Eu poderia dizer que o senhor personifica o conceito de sabedoria. Tenho certeza que todos aqui beberam da fonte que o senhor nos trouxe com seus ensinamentos ao longo desses anos dedicados ao direito. E me lembro com grande satisfação e saudosismo de um ditado que minha avó dizia: se o jovem pudesse e o idoso... Não, se o jovem pudesse e o idoso... Não, do contrário. Se o jovem soubesse e o idoso pudesse, a vida seria um pouco mais interessante. Agradecemos muito a participação do senhor. Muito obrigado. Eu que agora, agradeço. para falar... Por favor, doutor Rolf, diga. Eu é que agradeço, Leonardo, obrigado pelas palavras, obrigado pela oportunidade aí que a Foco, a editora Foco, me dá e dá a todos nós. Muito obrigado. O prazer é todo nosso, doutor Rolf, muito obrigado. E agora eu gostaria de convidar a doutora Paula Moura Franciscone de Lemos Pereira para falar do artigo Autonomia Reprodutiva da Mulher e o acesso às técnicas de reprodução humana assistida à luz da jurisprudência. Doutora Paula, boa noite, a palavra é sua por 10 minutos. Seja muito bem-vinda. Bem, deixa eu só marcar o tempo aqui, porque eu sei que vocês estão aí preocupados com ele por conta da... Estou ao vivo já falando nisso, né? Desculpa. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, parabenizar a professora Joiciane, Ana Carolina Brochado. Eu acho que essa ideia da obra nasceu num congresso, não sei se foi isso mesmo, né, Joiciane, do IBD Civil. Nós estávamos no almoço, né, confraternizando, e a Joiciane veio toda animada com essa ideia de tratar aí em uma obra coletiva sobre um tema que está na ordem do dia, né, gênero, vulnerabilidade e autonomia. E quando eu recebi o convite para falar acerca, né, da autonomia reprodutiva da mulher, eu fiquei muito feliz com esse desafio e pude verificar uma certa luta, né, que cada vez mais tem sido travada pela mulher no reconhecimento dos seus direitos, né, de um direito que é considerado um direito humano fundamental, né, baseado aí numa autonomia reprodutiva, numa igualdade substancial, e que são muitos os obstáculos que as mulheres enfrentam para conseguir concretizar, efetivar os seus direitos, né? Obstáculos que vêm de várias ordens, seja por parte do Estado, que sempre interviu muito na autonomia da mulher, seja por um bloqueio social, seja até na área da saúde mesmo. Então, esse tema me chamou muito a atenção por conta de uma análise que deve ser feita no avanço que a gente tem verificado na medicina, na biomedicina, que tem propiciado aí
novas conquistas no campo contraceptivo e no conceptivo, né, que acabam permitindo que a mulher tenha sua maior liberdade sexual, né, e possa, de certa forma, manejar melhor o seu planejamento familiar, mas que, de fato, a gente precisa se questionar se isso realmente está acontecendo nos nossos dias atuais, né? São tantos esforços, são tantos avanços, tantas lutas que as mulheres, né, vêm enfrentando, e hoje meios existem para propiciar o exercício do seu direito, mas, de fato, isso realmente tem sido vislumbrado, né? Então, quando eu quis falar a respeito da autonomia da mulher no que diz respeito ao acesso às técnicas de reprodução humana assistida, né, à luz da jurisprudência, foi necessário analisar como que os tribunais têm enfrentado, né, os pleitos que têm sido formulados para fins de propiciar esse acesso, seja por parte do Estado, para fornecer aí o tratamento necessário, né, com medicamentos, com o procedimento, com armazenamento de óvulo, coleta, né, para inseminação, ou para, principalmente nos casos da FIV, né, a gente sabe que as técnicas de reprodução se dividem em duas modalidades, a reprodução, né, por meio da inseminação artificial, em que você coloca no útero, né, quer dizer, é a implantação, né, do esperma no útero materno, e aí você tem as técnicas de fertilização in vitro, que você vai pegar o material genético, né, e vai formar o embrião para depois implantar, ou seja, através, né, de gestação por substituição. Então, você tem hoje muitos mecanismos que os avanços biotecnológicos permitem, mas como é que isso tem sido concretizado na prática, né? Como que o Estado tem enfrentado esses pedidos, né, em termos de o judiciário de dar esse acesso ou não pelo custeio por parte do Estado, e até mesmo em relação aos planos de saúde. Então, toda essa análise passa por um enfrentamento, primeiro, de onde esse direito está inserido, como é que a gente vai definir esse direito, né? Porque se trata aqui de uma análise do campo reprodutivo no aspecto positivo, né, no aspecto da concepção e não da contracepção. E em relação à contracepção, que é esse aspecto, né, negativo, a gente já vê um avanço maior, a gente tem uma maior disponibilidade de técnicas como ligadura de trompas, né, até pelo SUS, a gente tem, né, o uso de pílula anticoncepcional, de DIU e tal, mas no aspecto positivo, as técnicas conceptivas da reprodução assistida, ela propicia aí que haja esse maior controle da sexualidade pela mulher, do seu cuidado da saúde, e rompe algumas barreiras, sejam as barreiras dos limites etários, seja a barreira da esterilidade, né, por motivos de doença, ou até mesmo pelas decisões e escolhas que perpassa pela pessoa de ter uma produção independente, ou nos casos de relações homoafetivas, né, coparentalidade, e até mesmo transexuais, enfim. É uma forma de você permitir que, com as técnicas de reprodução humana assistida, você consegue ampliar, não só para a mulher, mas para o homem, um maior espaço para o exercício desse seu planejamento familiar. Direito esse da autonomia reprodutiva, né, que tem todo o amparo constitucional e que enfrenta, de certa forma, em relação à mulher, uma forte violência, né? Haja vista a gente ter aí uma medicalização do corpo da mulher, de forma sempre muito evidente, né? Com proibições de determinadas práticas, a questão em discussão, por exemplo, do aborto, a necessidade em questões envolvendo cirurgia de esterilização, de autorização do cônjuge, né? A força e os impactos que a mulher sofre em relação às escolhas do parto, enfim. A gente sempre percebeu que a mulher, no campo da sua reprodução, ela sempre teve aí uma certa limitação imposta, às vezes não só pela saúde, mas também por movimentos, né, políticos e sociais. Mas isso nos faz aqui pensar numa preocupação de que, como hoje, mesmo com todos esse aparato que as técnicas de reprodução assistida nos propicia, a gente tem conseguido efetivar esse direito. E o que a gente verificou na jurisprudência foi que, em relação ao Estado, existe uma certa controvérsia, seja por motivos de ordem técnicas, né, através aí de perícias, de limitações em relação aí ao sucesso ou êxito desse tipo de tratamento, os limites decorrentes ao orçamento, né, para
para pagamento e custeio desse tipo de técnica, que não é barato e que realmente não são todos os hospitais públicos que propiciam, né? A gente tem uma escassez de hospitais que prestam esse tipo de serviço. A gente tem um problema do atendimento de longa fila, né? E isso para a mulher é um problema, porque a idade não espera em determinadas situações, né? E esse custo aí ser de forma muito elevada. Então, a gente vê por parte das decisões judiciais que, no que diz respeito ao custeio por parte do Estado, não há unanimidade no sentido de propiciar e permitir e colocar esse acesso por parte do Estado, né, para esse tipo de técnica de reprodução. E, em relação aos planos de saúde, a despeito de também ter já a decisão no sentido favorável, a gente encontra aí um limite em razão da lei dos planos de saúde, né, que traz aí uma possibilidade de exclusão dos tratamentos de inseminação. Muito embora recentemente nós tivemos uma decisão muito relevante, muito importante aí no que diz respeito à análise dessa questão, envolvendo, eu não consegui citar no artigo, mas envolvendo a obrigação do plano de saúde de custear a criopreservação do material dos óvulos, né, do material genético, em caso de uma pessoa que passava por um tratamento de quimioterapia, um tratamento, né, para câncer, e ela precisou aí fazer essa criopreservação dos óvulos para fins de propiciar a sua fertilidade, né? Propiciar aí que ela pudesse, no futuro, utilizar aquele material para permitir que houvesse, né, a procriação. Essa decisão foi uma decisão que, a despeito de aspectos que se poderia considerar dos limites contratuais entre o plano de saúde e o beneficiário, que demonstra aí uma preocupação já por parte, né, do judiciário em atender, de certa forma, né, a essa necessidade de exercício de propiciar com que a autonomia reprodutiva da mulher seja concretizada, né? Então, essa decisão também foi muito relevante e ela demonstra aí que esse tema precisa ser tratado, precisa ser enfrentado, porque a mulher precisa ter respeitado o seu direito, o seu exercício da sua autonomia, que é uma autonomia existencial em relação à disposição do seu próprio corpo. Então, o objetivo que eu tentei estabelecer aqui com esse artigo, né, nessa oportunidade ímpar que eu tive de participar dessa obra coletiva, com vários autores de renome, aí, desenvolvendo vários temas que fecham aí no contexto da temática de gênero, vulnerabilidade e autonomia, foi tentar trazer aqui a importância da gente garantir, trazer eficácia, né, a que haja o exercício desse direito reprodutivo da mulher, seja através de métodos naturais ou artificiais, porque a Constituição ela ampara o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o direito ao planejamento familiar, enfim, a gente tem aí diversos direitos envolvidos quando a gente fala de autonomia reprodutiva da mulher e que precisa desse amparo, não só envolvendo aspectos de saúde, dos profissionais médicos, biomédicos, geneticistas, mas também dos operadores de direito, que precisam fazer com que haja aí um atendimento mais eficaz da mulher e que, em relação à judicialização, possamos ter decisões que vão estar mais em sintonia com a dignidade, essa promoção, né, desse bem maior, desse bem que merece a proteção, que merece ser tutelado e reconhecer, portanto, o direito da mulher à sua sexualidade, à sua reprodução, à sua autonomia. Então, agradeço desde já essa oportunidade, espero ter aí observado o meu tempo e fico muito feliz e aberta aí ao diálogo sempre, para que a gente possa aprimorar e contribuir de alguma forma para a reflexão no nosso meio social. Muito obrigada, Leonardo, pela oportunidade, professora Joiciane, Ana Carolina, e agradeço já a todos e parabenizo já as exposições que me antecederam e será um prazer ouvi-los. Doutora Paula, boa noite. Mais uma vez, uma companheira durante a pandemia aqui, que junto com a
doutora Ana Carolina, junto com a doutora Silvia e tantos outros autores, produziram bravamente artigos muito lúcidos e muito enriquecedores para nós. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E agora eu gostaria de convidar a doutora Silvia Felipe Marzagão, que vai responder ao questionamento que trouxe em seu artigo A Fixação dos Alimentos no Momento do Divórcio. Ressalta a questão de gênero e oferece resposta jurídica satisfatória a uma eventual vulnerabilidade? Excelente pergunta, doutora Silvia. Boa noite. A palavra é toda sua pelos próximos 10 minutos. Seja bem-vinda. Léo, obrigada, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão aqui nos ouvindo hoje. Eu estou realmente muito feliz, muito honrada mesmo de fazer parte desse time de autores aqui. Me sinto muito privilegiada em razão disso, até porque a Joyce e a Carol são, para mim, referências acadêmicas, referências como advogadas e, acima de tudo, referências como mulheres. Então, para mim, é muito realmente gratificante estar aqui nessa noite hoje, especialmente para falar do meu artigo nessa obra que é encantadora. Assim, é um livro realmente para ser devorado do começo ao fim, porque além de ser lindo, né, que eu recebi, né, eu falei, nossa, que coisa mais linda, a capa é linda, o livro, os autores são incríveis, as autoras incríveis, então realmente é muito satisfatório para mim estar aqui hoje. E esse questionamento que eu vim trazer com o meu artigo é um questionamento que me pega no dia a dia da prática da advocacia, né, que eu ouvi outro dia uma definição da professora Angélica Carlini, que para mim é a melhor definição da minha prática mesmo. Eu sou uma advogada que estuda, né? Não sou uma acadêmica efetivamente, mas eu trago um pouco também do meu referencial de trabalho, e esse questionamento é um questionamento que é feito quase que diariamente às pessoas que nos chegam, porque essa vulnerabilidade ela é esquecida no momento das rupturas. A gente vê que o que existia era uma desigualdade positivada, então as mulheres eram juridicamente inferiores aos homens, né? Elas eram tidas como colaboradoras e os homens chefes das entidades familiares, e essa realidade que já trazia positivamente uma desigualdade social é vencida pela Constituição em 1988, uma situação que é para nós extremamente gratificante para todas as mulheres, alçadas à condição formal de iguais aos homens, e aqui faço inclusive uma referência explícita às mulheres constituintes, que foram 25 mulheres, que foram depreciativamente chamadas de a bancada do batom, né, numa bancada de 512 constituintes, eram 25 mulheres fortes e firmes, que lutaram de forma árdua para que a gente tivesse essa condição de igualdade alçada aí na Constituição, mas que talvez a gente precisa só sopesar se essa igualdade formal acompanhou a igualdade social, ou contrário, se a igualdade social acompanhou o que a gente tem como igualdade formal instituída na Constituição. E me parece que não. A gente sabe ainda que as mulheres têm um percentual de salário menor do que os homens, ganham em média 30% menos do que os homens, e especialmente no pós-rupturas, tem algumas implicações que são inerentes ainda à condição feminina. A gente, da mesma maneira que se sabe também que 70% dos casos de guarda de filhos ainda são atribuídos unilateralmente às mulheres. Eu não tenho dado com relação ao compartilhamento de guarda, mas eu arrisco dizer que 90% das guardas compartilhadas nas residências também são maternas. Então, há ainda uma dificuldade de implementação dessa igualdade formal na igualdade social, e isso é absolutamente desconsiderado quando se trata da fixação de alimentos para o cônjuge depois, ou para o companheiro depois da ruptura. E é importante que se diga aqui que esse trabalho de forma alguma defende que alguém viva do sustento exclusivo do trabalho do outro. Pelo contrário, a dignidade da pessoa passa pelo fato de que ela precisa viver do próprio suor, ela precisa trabalhar. Só que é necessário que a gente leve em consideração que há um momento de transitoriedade entre os pactos que existiam na família durante a existência daquele núcleo e o que se estabelece depois. E aqui pactos e escolhas eu acho que precisam ficar bem entre aspas mesmo, porque muitas vezes não são escolhas pensadas, não são escolhas que são
refletidas, as coisas vão acontecendo, as mulheres ficam afastadas do profissional, cuidam do lar, cuidam dos filhos, enquanto aquilo servia a um elemento familiar como um todo, era muito bem visto, depois vira efetivamente um privilégio você ter passado anos usufruindo do sustento que foi fornecido por alguém. Então, é algo que precisa realmente ser considerado. E a gente passa de uma situação em que a fixação dos alimentos era quase que automática. Então, até a Constituição era que, como se previa a existência de uma subordinação feminina, a existência de uma dependência efetiva das mulheres com relação aos homens, só se passava assim, o que se iria discutir era o quantum, mas que haveria a fixação de pensão alimentícia era absolutamente inerente à própria separação, até porque as mulheres, depois do desquite que a gente tinha antes, depois da separação e do divórcio, eram tidas como seres que ficavam marginalizados, eram às vezes expulsas de festas, excomungadas, essa pessoa não teria condição de se restabelecer profissionalmente. Então, se parte de uma premissa em que necessariamente a fixação dos alimentos vai acontecer, vamos só sopesar em quanto ou por quanto tempo, e muitas vezes era de forma vitalícia, para decisões imediatamente posteriores à Constituição, encontrei julgados de 1989 que consideram já mulheres e homens absolutamente iguais e passíveis de suprir o próprio sustento sem qualquer tipo de consideração das questões ligadas à vulnerabilidade. E eu acho muito interessante porque a gente tem essa alçada da mulher como igual ao homem formalmente para protegê-la. E na questão dos alimentos, de fato, foi utilizado para livrar o homem de um encargo alimentar de forma muito célere. Óbvio que a gente precisa considerar as situações pontualmente e precisa, sim, que se considere que cada um deverá se autossustentar, mas a vulnerabilidade precisa ser levada em consideração. Quando a gente fala em 1980, por exemplo, na década de 80 da Constituição, 26% das mulheres trabalhavam. E hoje a gente tem uma realidade diferente, a gente tem uma realidade de mulheres com inserção no mercado de trabalho, mas que ainda não estão em pé de igualdade com os homens. E qual é a sugestão que se faz como uma possibilidade da gente ultrapassar essa questão da vulnerabilidade e conseguir garantir que, após as rupturas, as fixações sejam, de fato, levem, de fato, em consideração os aspectos anteriores? É preciso que se fale em transitoriedade, mas é preciso que se fale em transitoriedade efetiva. Então, porque a gente vê, às vezes, os tribunais fixando alimentos por 6 meses, e 6 meses é o tempo que se leva para fazer, às vezes, uma citação para iniciar um processo judicial. Então, é preciso que se leve em consideração por quanto tempo essa mulher eventualmente ficou afastada do mercado, por quanto tempo ela se dedicou exclusivamente à família, qual foi o pacto que foi feito naquela família pré-ruptura, e aí, se dentro dessas circunstâncias se estabeleça um valor transitório que faça frente à recolocação dessa mulher, também levando em consideração o que ficou estabelecido no pós-ruptura com relação à questão dos filhos. Então, quanto do tempo dela será destinado à criação dos filhos e quanto isso está sendo feito pelo homem, pelo pai da criança. Então, essas considerações todas precisam ser levadas a efeito quando se fixa alimentos, porque não é possível que nós partamos desde já do pressuposto que, necessariamente, pós-ruptura, não se fala mais em fixação de pensão alimentícia para a mulher, e é o que nós temos visto acontecer nos tribunais e nas cortes superiores. Então, é importante que fique claro, porque eu quero ressaltar isso, que não se está pedindo que as mulheres sejam, de maneira indeterminada, sustentadas pelos maridos ou pelos companheiros pós-rupturas. O que se está pedindo é que se leve em consideração que existe sim uma vulnerabilidade, existe um abismo entre os gêneros, hoje absolutamente ampliado por conta da pandemia. Aliás, o lançamento do livro não poderia ter acontecido no momento mais propício, né? A gente ouvia falar antes da pandemia que se políticas públicas efetivas não fossem feitas, as mulheres só teriam igualdade com relação aos homens profissionalmente em 81 anos. Então, é uma geração. A minha filha, que tem hoje 6 anos, teria 87 anos quando a gente pudesse eventualmente falar numa igualdade. Agora, pós-pandemia, muito provavelmente esse número deve ser levado, se não a uma, mais 2 gerações, para que a gente consiga falar em igualdade. Então, é importante que, sim, se leve em consideração a vulnerabilidade feminina quando das rupturas para a questão da fixação dos alimentos.
era essa a minha mensagem. Não sei se eu estourei, acho que eu cravei os 10 minutos aqui, Léo. Agradeço imensamente. De novo, agradeço a Carol e a Joyce pelo convite. É uma honra para mim participar desse projeto com vocês. Doutora Silvia, para a gente é uma honra enorme sempre tê-la em nossas obras, sempre colocações muito precisas, muito críticas do ponto de vista da igualdade, da equanimidade. Então, agradecemos muito a sua participação. E agora eu gostaria de chamar a doutora Daniele Chaves de Teixeira para responder também a pergunta feita em seu artigo: como o gênero pode interferir no planejamento sucessório? Artigo esse escrito em parceria com o doutor André Luiz Arndt Ramos. Doutora Daniele, boa noite, me ouve? Está com mute? Ouço agora. Uma boa noite. Está me ouvindo? Boa Perfeitamente. Noite. A palavra é toda sua por 10 minutos. Tá, joia. Muito obrigada, Léo. Desculpa a intimidade, mas queria primeiro agradecer o convite de participar dessa linda obra. Joyce, só para te fazer gosto, eu recebi também. A Ana Carolina Brochado Teixeira, a Joiciane Bezerra de Menezes, pelo convite de participar dessa obra. O tema, para mim, é muito caro, não só a questão do planejamento sucessório, mas, inclusive, a questão de gênero, porque isso muito me incomodava a ponto de eu falar com a professora Ana Carla Matos e escrever um artigo para o Arquitetura do Planejamento Sucessório sobre a temática, e exatamente essa questão da vulnerabilidade do gênero. Bem, a gente sabe que o planejamento sucessório da relevância dele nos atuais dias, mas a gente tem que olhar um pouco essa perspectiva do porquê ocorreu isso, essa importância e crescimento do direito das sucessões se dá não só no Brasil, mas no mundo ocidental, em reflexo às transformações socioeconômicas, e entre elas a inserção da mulher no mercado de trabalho. E como foi ótimo a Silvia falar antes um pouco de mim, que exatamente por mais que nós tenhamos uma igualdade formal na Constituição, né, que já é essencial para nós, a gente sabe que nós vivemos em um mundo conservador, machista, tradicional e preconceituoso. E como isso afetaria, inclusive, no planejamento sucessório? Se no planejamento sucessório, o direito das sucessões, exatamente, ele está extremamente engessado, ele está com os dois pilares deles, que são a família e a propriedade, porque, só fazendo um parêntese, a propriedade era vista como imóvel, como era a riqueza, formada a riqueza das pessoas até bem pouco tempo atrás, né? Através de casas, vilas, terrenos, fazendas, era através... E essa riqueza também foi se transformando, né? Ela foi se tornando questão de bens móveis, e hoje, agora, chegando nessa questão dos bens digitais também, né? Em função dessas transformações e com a preocupação aí, a necessidade, o planejamento sucessório tem também por característica a interdisciplinariedade. Quer dizer, você precisa ter um diálogo com o próprio direito civil, com outras áreas do direito civil, então você sai dessa zona de conforto só do direito sucessório, você tem que entender de capacidade, nulidade, obrigações, contratos, direitos reais, usufruto de propriedade e também direito de família, como também de outras áreas do direito, seja direito privado, direito internacional privado, direito tributário, direito empresarial, direito societário, né? E outras áreas afins. Então, e se você faz o planejamento em busca de uma maior autonomia, que é uma tendência da maior autonomia do autor de herança, né? Eu comecei a ficar muito preocupada com essa questão de autonomia, porque nós não podemos ver essa autonomia como autonomia do sujeito, e sim autonomia da pessoa, né? E como esta mulher no planejamento, eu fui vendo também em pesquisas, em dados do IBGE, porque nós temos esses dados que mostram a mulher em posições de vulnerabilidade, não só sociais, mas de diferenças acadêmicas também. Então, assim, não só no planejamento, muito se busca a parte empresarial, a parte de holdings, de empresas, isso não só no Brasil, tá?
temos dados, citações, referências do exterior também, e para a mulher a questão da segurança, dos bens móveis, isso para um nível, para um patamar. E, inclusive, temos decisões, hoje em dia, inclusive no artigo tem um acordo do TJ do Paraná, onde teve uma nulidade do testamento exatamente por preconceito, por forma discriminatória tratado à filha mulher, né? Então, é muito importante, temos que estar atento. Esse artigo é uma reflexão sobre essa vulnerabilidade da mulher. Uma outra postura também no planejamento, onde a mulher tem essa desvantagem, é de ser a cuidadora, né? É de ser a que zela dos pais, a que cuida dos pais, e muitas vezes abrindo mão de sua autonomia, de sua vida pessoal, de sua vida profissional, né? Então, são questões, e não tem como, no planejamento, que é o exercício dessa autonomia, não termos esses reflexos. Um dia desse mesmo, numa live, se falando isso com a maior naturalidade, que, em vez de se utilizar as diversas formas de possibilidades de potenciar a mulher nesse momento, não. Ela é usada de uma forma para discriminar, para diminuir, para manter essa diferença. E esse artigo, chamando não só atenção para isso, eu faço questão desse ponto sempre estar inserido nas minhas aulas, para não continuarmos e não mantermos essa discriminação. Pelo contrário, utilizarmos o planejamento sucessório como uma forma de propulsionar, né, possibilitar o espaço da mulher nesse mercado de trabalho, nessas administrações empresariais das suas famílias também, né? Ou seja, também na forma de igualdade entre esses irmãos, sem tanto sacrifício da parte delas. Então, é muito mais um alerta, uma atenção, mostrando essas desigualdades que ainda ocorrem. Bem, era só mesmo pequenas palavras para chamar a atenção sobre a temática. Muito obrigada, Léo, pelo tempo, pela oportunidade. Parabéns, Editora Foco, por mais esta obra e esse lançamento que cada vez está um melhor que o outro. Doutora Daniele, nós é que agradecemos, sempre presente aqui conosco também. Brilhante a indagação, a reflexão. Muitíssimo obrigado. E agora, para tratar do tema Educação e Trabalho Interdisciplinar na Assistência à Saúde de Pessoas Transgênero, relato de experiência, eu gostaria de convidar a doutora Aline Brilhante, que falará do artigo que ela, a doutora Ana Paula de Castro e Lins, doutora Cristina César Praça Brasil e o doutor Tiago José Nunes de Aguiar escreveram conjuntamente. Doutora Aline, boa noite, seja muito bem-vinda, a palavra toda da senhora. Perdão. Bom, boa noite. Eu quero realmente começar agradecendo, e não é meramente um agradecimento formal, como eu sei que de ninguém aqui mas me considerando como uma profissional da saúde, né, e não alguém do direito, é um grande prazer poder estar contribuindo com essa obra, poder estar trazendo questões de ordem prática, da nossa prática, tanto prática assistencial como da prática de ensino, para essa obra de tamanha relevância. Então, gostaria muito de agradecer a Ana Carolina Brochado Teixeira e a Joiciane Bezerra Menezes pelo convite, por terem organizado essa obra fantástica, que eu estou ansiosa também para que chegue, para eu começar a ler e explorar o máximo possível, né? Nesse capítulo, né, que foi um capítulo interdisciplinar, né, porque eu sou médica, Cristina é fono, de nos situar juridicamente nesse debate. E é interessante essa visão interdisciplinar na saúde nesse capítulo, porque ela é crucial para o tema que a gente debate, né? Como já foi colocado aqui, saúde ela é um direito fundamental.
né? Todas as pessoas têm direito à saúde, né? O gênero, ele não funciona como um elemento definidor do sujeito de direito, né? Como a gente coloca no capítulo, a ordem jurídica ela não pode persistir com práticas sanitárias baseadas na divisão binária dos gêneros e na injunção da heterossexualidade. Eu vou pegar uma frase que a Silvia Felipe Marzagão usou aqui, né, quando ela falou que a igualdade formal ela não acompanha a igualdade social. Se isso é verdade quando a gente fala dos direitos das mulheres, quando a gente fala de pessoas transgênero, essa realidade ela se torna ainda mais crua, né? Porque são pessoas cujos corpos são sistematicamente negados por um sistema cultural que é binário. E a negação desses corpos culmina em múltiplas violências, né? Então, desde o nosso nascimento, ou quando o ultrassonografista no exame da gestação fala é menino, é menina, né? Então, durante os chás de revelação, essa frase, é menino ou é menina, vai descortinar o primeiro controle de subjetivação dos nossos corpos, né? Sendo corpos o locus de atuação do biopoder, na diferença entre esses genitais, que os valores culturais a eles atribuídos, e aos valores culturais a eles atribuídos, que vão se organizar um primeiro nível de um complexo sistema de segregação, que além de dividir pessoas na presença ou na ausência de um falo, vão excluir sistematicamente pessoas que quebram a matriz de inteligibilidade de gênero. Então, as pessoas transgênero sofrem múltiplas violências, não apenas as violências físicas. Essas são aquelas que a gente mais escuta, principalmente no país onde mais pessoas LGBTI são mortas no mundo. E que, de uma forma bem paradoxal, também é o país que mais consome pornografia LGBTI no mundo, né? Como médica que assiste essa população, a cada notícia, a cada violação de direitos, a cada revitimização narrada nas mídias, eu me recordo de múltiplas histórias, né? E, para além dessas histórias, eu me lembro do vazio acadêmico sobre essa questão. O fato é que as questões relativas ao gênero e à violência de gênero, elas manifestam-se nas formações em saúde pela ausência, tá? Mas vale ressaltar que nenhuma ausência é inocente. Anne Orlandi, ela, que é uma teórica da análise do discurso, ela coloca que o silêncio é contingente do enunciatório. Não podendo falar tudo, eu escolho o que eu silencio. E o silenciamento sobre as pessoas trans nas formações em saúde, ele não é ingênuo, ele não é inocente, né? Ocorre que as normas sociais, elas acabam determinando quais vão ser as violências culturalmente legitimadas e contra quem o são. E o contexto assistencial e o contexto de formação em saúde, ele mimetiza essa estrutura social, de modo que reflete o patriarcalismo, o racismo, o capacitismo e a heteronormatividade que vigora na nossa sociedade. Seja no silêncio sobre seus corpos, seja na patologização, como? Seja no silêncio sobre seus corpos, seja na patologização de suas características, é frequente que a violência normativa vá se converter em violência institucional. Então, nesse artigo, a gente relatou a experiência de um ambulatório, que é um projeto piloto, e que presta assistência interprofissional a pessoas trans, né? Tem vários profissionais da saúde, porque são múltiplos os profissionais que atendem essas pessoas. Mas o mais relevante desse serviço é o fato de também ser um serviço de saúde, de formação, um serviço acadêmico. E sendo um serviço acadêmico, a gente pode trabalhar com os alunos, com os formandos na saúde, a questão da identificação das dificuldades que as pessoas trans encontram na busca pelo direito ao acesso à saúde. A gente trabalha a importância de uma assistência interprofissional às pessoas trans, que seja centrada nos usuários do serviço e que escape à lógica de patologização das suas sexualidades e dos seus corpos. Além de discutir a importância dessas experiências no processo da formação,
dos profissionais em saúde, confrontando nós mesmos, a cada instante, a cada assistência, os nossos próprios conceitos preconcebidos e proporcionando um momento de reflexão. É papel de todos e todas assegurar que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos assegurados constitucionalmente, né? É papel de todo cidadão assegurar que todas as pessoas tenham direito à sua cidadania. E os profissionais de saúde, eles têm um papel muito importante nesse sentido. E essa temática não pode se furtar, não pode estar ausente das formações em saúde. É sobre isso que a gente fala nesse capítulo, certo? Obviamente, tendo uma contextualização dos termos do direito, dos termos jurídicos, né, que foi muito bem colocado pela nossa colega Ana Paola, tá? Mas a gente espera, sinceramente, que esse capítulo possa contribuir com os tão brilhantes textos que já compõem essa obra, que eu tenho certeza que já é uma obra de referência. Viu? Então, muito obrigada, era isso que eu gostaria de falar. Mais uma vez, obrigada às organizadoras pela oportunidade de participar desse livro. Doutora Aline, muitíssimo obrigado. Eu respondo em nome das organizadoras nesse caso aqui, porque nós nos orgulhamos muito dessa interlocução, desse trazimento para o debate de uma visão de fora do direito, que muitas vezes precisa desse enriquecimento. Muito obrigado mesmo. E agora eu gostaria de trazer a doutora Tânia da Silva Pereira, que escreveu juntamente com a doutora Lívia Teixeira Leal o artigo "É possível aplicar ao idoso a mesma solução do abandono afetivo?" Doutora Tânia, boa noite. Seja bem-vinda. A palavra da senhora pelos próximos 10 minutos. Já vamos liberar o áudio da senhora, só um minutinho. Agora tudo ok? Pronto, perfeito, perfeito, doutora Tânia, boa noite. Boa noite. Eu e as dificuldades tecnológicas, vamos lá. Nenhuma. Parabenizo primeiramente a Ana Carolina e a Josiane pela iniciativa dessa obra. A editora Foco, sob a liderança do Leonardo e a Roberta Densa, que priorizaram a publicação, esse interesse por essas questões de vulnerabilidade. Mais um agradecimento muito especial à Lívia Teixeira Leal, companheira nesse texto. Estamos juntos há mais de 10 anos em pesquisas e produções doutrinárias, e a ela toda a minha homenagem. Muito bem, a nós foi proposta esse desafio. É possível aplicar ao idoso a mesma solução do abandono afetivo? A grande verdade é que, por mais que a partir da década de 80 nós temos aí estatutos de proteção de vulneráveis, não se deu conta de se resolver todas essas questões. E mais, mesmo impondo responsabilidade civil nas relações familiares, há sempre um questionamento: até que tipo de responsabilidade se pode atribuir? Até 2012, eram divergentes os julgados, mas no sentido do entendimento quanto à responsabilidade dos cuidados com os filhos incapazes, a questão de reparação quando os atos praticados pelos filhos. Mas, nesse período até 2012, eu citaria uma orientação que, para mim, foi muito significativa. Foi da Maria Celina Bodan de Moraes, em que ela distinguiu bem: o descumprimento do dever conjugal não poderia ensejar a reparação civil, prevalecendo a autonomia individual de cada cônjuge. Mas, tratando-se de relações filiais, deve ser pautada a responsabilidade, acentuando-se a vulnerabilidade dos filhos menores a quem o ordenamento tem que proteger. Muito bem. 2012. Terceira turma, STJ,
autoria da ministra Nancy Andrighi. Essa decisão ela é um marco de fixação de novos parâmetros para a responsabilidade civil nas relações humanas. A decisão teve como base a omissão do pai em relação ao dever de cuidado em relação ao filho. O acórdão tem uma conclusão que é definitiva. O exercício do poder familiar constitui, na verdade, um poder-dever, e o não fácil configuraria uma conduta ilícita, ou seja, uma ilicitude civil sob a forma de omissão, dando ensejo à reparação. E aí ela afirma aquilo que outras decisões vêm trazendo. Amar é faculdade, cuidar é dever. Muito bem. Para se responder àquilo que foi indagado, nós também temos que nos reportar a uma modificação que foi feita no Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei 2010, que incluiu, no artigo 25, um novo conceito de família extensa ou ampliada, parentes próximos com os quais as crianças e adolescentes convivem com vínculos de afinidade e afetividade. Os avós passam, então, a ter um papel relevante nesse novo núcleo familiar dessa família extensa. E cada vez mais extensa, porque nós temos aí 2 mães, 2 pais, meios irmãos, vários avós, ou seja, há uma tendência à maior horizontalidade das relações. Então, a ideia agora, em vez de ser a convivência, é acolhimento, que envolve não só a solidariedade humana, mas também a ideia de compromisso e responsabilidade. Trazendo isso para a relação com os idosos, também se aplica aí, é ajudar os idosos a serem capazes de satisfazer as suas necessidades pessoais, buscando tornarem responsáveis pela sua vida. Essa expansão do universo familiar autoriza os avós a pleitear uma convivência com os netos, não só visitando, como também de correspondência, de hospedagem. E a gente já assiste uma série de decisões judiciais reconhecendo esse direito de convivência, esse direito de acolhimento. Esse novo paradigma, dever de cuidado, ele nos leva à seguinte indagação. Se a omissão do dever do cuidado dos pais em relação aos filhos gera obrigação de indenizar, por que não seria a mesma forma a hipótese inversa? Ou seja, quando os filhos abandonam pai ou mãe à sua própria sorte. Esse é um desafio que nos leva a assumir uma posição em relação a tudo isso. Aqui merece uma ressalva o nosso projeto Cuidado, que vem sendo desenvolvido desde 2005, um convênio com a Universidade de Coimbra, especificamente com o professor Guilherme de Oliveira, e disso já nasceram 8 obras, sempre com a ótica do cuidado, uma proposta interdisciplinar, e sempre também a participação do professor Guilherme, que tem sido uma pessoa sempre presente nas nossas atividades. O ano passado, ao fazer uma palestra na FEMPERJ, lá no Ministério Público, ele mandou uma mensagem que talvez é a mensagem que mais cabe nesse momento que nós estamos vivendo. E o cuidado ainda se torna mais relevante no momento em que é preciso responder às injustiças sociais persistentes, ao aumento de desigualdade e vulnerabilidade, a voz dos que têm sido esquecidos pela governança do mundo e que ameaçam fazer escolhas desesperadas e perigosas. Reconhecido hoje o cuidado como um princípio, um subprincípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que passa a ter uma função hermenêutica de integração e complementação das normas jurídicas. Daí podemos afirmar
que é possível aplicar ao idoso a mesma solução. Primeiro, uma base constitucional, reciprocidade de cuidados, o artigo 229 da Constituição. Solidariedade da prestação de alimentos. A presença dos idosos no universo familiar toma outro perfil. E a falta de cuidado, o descaso e a negligência que representa a preocupação do Estatuto, vão indicar a corresponsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. A participação na vida familiar passou a ser fundamental para o idoso. O dever de cuidado se manifesta no poder familiar. Posteriormente, ele se consubstancia no dever de solidariedade e amparo dos filhos em relação aos pais idosos. A Lívia, nesse trabalho, localizou um projeto de lei 4.294 de 2008, que pretende alterar o Código Civil e Estatuto do Idoso para prever a reparação civil em virtude do abandono afetivo, seja dos pais em relação aos filhos, seja na hipótese inversa. O STJ vem encampando toda essa fundamentação do cuidado, ligada, muitas vezes, sempre levantando a questão da omissão, tratando de omissão, e mais, além da ministra Nancy Andrighi, a ministra Maria Isabel Galotti tem fundamentado decisões no cuidado como valor e como princípio jurídico, e, recentemente, no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Dias Toffoli, julgando uma questão de seguro de saúde, priorizou toda a decisão em cima da questão do cuidado. E, curiosidade, hoje foi publicado um acórdão da quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, que encerrou a decisão dizendo: o cuidado impedirá que as virtudes se transformem em farisaísmos, as leis em legalismos e as instituições em prisões. Nunca foi tão oportuno abrir as publicações de hoje e encontrar exatamente uma decisão fundamentada no cuidado. Finalmente, eu preciso encerrar, e não posso deixar de falar, é que a editora Foco aceitou a nossa proposta de desenvolver uma obra sobre a avosidade, relação jurídica entre avós e netos, um enfoque interdisciplinar. Essa obra foi construída durante a pandemia, foi um desafio para todo mundo, seja para a editora, para nós, autores que participando. Nós contamos com a coordenação da Lívia, que é a nossa companheira que está assistindo, a Sofia, que já se apresentou, o desembargador Couto, que está nos assistindo, e, se Deus quiser, se encaminhando, segundo a Roberta já comunicou, talvez a gente já possa fazer esse lançamento no mês de outubro. Eu acho que essa pandemia permitiu a todos nós um momento de reflexão importante sobre todos esses assuntos. Nós, idosos, né, doutor Rolf, temos também nossas responsabilidades. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de participação. Doutora Tânia, muitíssimo obrigado pela participação da senhora. Eu diria que nada mais pertinente do que a sua participação hoje, ainda mais com um brinde desse acórdão do STJ. E sobre a avosidade, sim, a senhora está totalmente certa. A Roberta lhe deu um cronograma preciso e temos aí a esperança de, em outubro, lançar a obra e aqui nos encontrarmos mais uma vez para uma live de lançamento. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, doutora Lívia, também. Seguindo agora o nosso planejamento, eu gostaria de convidar a doutora Lígia Zigiotti. Doutora Lígia, eu não a vejo com a câmera ligada ainda, para tratar... Opa, boa noite, Lígia. Para tratar do artigo O Alcance do Poder Parental e as Discussões sobre a Ideologia de Gênero em Escolas,
artigo que escreveu em parceria com a doutora Ana Carla Matos. Doutora Lígia, muito boa noite, a palavra é sua, por 10 minutos. Seja bem-vinda. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar as coordenadoras, Ana Carolina, Joiciane, queridas, pela iniciativa dessa coletânea, que trabalha questões tão necessárias para a contemporaneidade, né? Queria demarcar também a importância de nós, civilistas, termos essa ousadia constante de sermos historiadoras do presente, né? Existe uma grande facilidade de se falar do pretérito, muitas vezes, fazer análise de conjuntura, do Estado liberal, do Estado de bem-estar social, relacionados aos códigos civis, ao texto constitucional, mas os nossos tempos estão aí para provar que a história não anda só para frente, que não tem uma evolução natural do direito, que existe uma luta constante para avançar e para não retroceder, e há hoje uma disputa grave sobre os sentidos em relação a gênero, poder parental e crianças e adolescentes, em parte do poder executivo e em parte do poder legislativo. E dessa disputa, a melhor doutrina precisa participar. Então, isso, sem dúvidas, destaca a relevância da iniciativa que a gente está celebrando hoje. Eu fui gentilmente chamada para falar um pouco desse capítulo, escrito por mim e pela professora Ana Carla Harmachuk Matos, que é um tema muito caro para a nossa trajetória, né? Que é sobre poder parental, gênero e educação. Nesse sentido, se a gente lembrar das lições, né, de direito das famílias, a professora Ana Carolina está aqui para não me deixar mentir, a gente vai se lembrar de que poder parental ou autoridade parental compreende direitos e deveres de criança, direitos e deveres que os genitores e genitoras têm sobre os seus filhos. Esses direitos e deveres, eles passam daí por tomadas de decisões dos pais em relação aos filhos, pelo dever de assistência material e moral que tem em relação a eles, entre tantos outros atributos. Há, porém, traços tradicionais ainda muito pulsantes no poder parental. E, na minha concepção, esses traços estão equivocados no entendimento desse poder parental. Eles resgatam uma análise clássica que deveria estar superada acerca do tema. O primeiro parte da consideração de que filhos são uma espécie de propriedade dos pais, e existe daí um romantismo muito questionável, né, sobre esse autoritarismo deles em relação aos filhos, sobre esse poder assim, primordial de decisão e inquestionável em relação a qualquer outra esfera decisória que possa dialogar com a experiência dessas crianças e desses adolescentes. E o segundo entendimento, que é equivocado, parte da premissa de que os filhos, essas crianças e esses adolescentes, compõe um público que deve ser protegido de transformações progressistas e que infância e juventude são como uma caixinha vazia de conteúdo, totalmente incapaz de compreender o universo e que precisa dos seus genitores para manifestarem a sua existência no mundo, sua decisão no mundo, de qualquer e toda maneira. A gente percebe em primeiro plano que, na verdade, o que existe é uma projeção muito injusta de parte do mundo adulto, que, sendo extremamente preconceituoso, transplanta seu preconceito para o mundo infanto-juvenil. E como ninguém, em princípio, tem coragem de falar que é contrário ao melhor interesse das crianças e dos adolescentes, o que se tenta fazer o tempo inteiro é colar à ideia de melhor interesse o conservadorismo e criar uma narrativa falsa de que o padrão moralista de vida é o que melhor atende crianças e adolescentes. Em segundo plano, a gente também percebe que se parte de uma pressuposição de que infância e juventude estão sempre conformadas em normas hegemônicas de gênero e que não precisam ser defendidos, que precisam ser defendidos para se informar aí sobre a pluralidade da vida, né? Que crianças e adolescentes têm que ser protegidos de informação sobre pluralidade de diversidade sexual, tem que ser protegido sobre informações de igualdade de gênero, porque se parte da premissa de que essas crianças e adolescentes estão conformados nas normas hegemônicas de gênero, que eles não sofrem violência sexual, que eles não sofrem nenhum tipo de assédio, que não sofrem com bullying escolar. Bom, ninguém tem dúvidas de que existe um investimento violento do mundo adulto para que as crianças e adolescentes se insiram em um determinado modelo muito heteronormativo, né? Pais e mães estão o tempo todo falando sobre isso, né, para as meninas e para os meninos, que como eles devem se portar em razão do seu sexo, pedindo para as meninas para elas não se sentarem de uma maneira, pedindo para elas falarem baixo porque elas são meninas, para que os meninos sejam agressivos, para que os meninos não chorem, uma divisão em relação aos brinquedos, dizendo que um ou outro não seriam apropriados em termos de gênero. E mesmo com esse investimento, que é um investimento muito violento,
porque ele produz conflito, produz agressão entre familiares, produz o que se convencionou chamar de bullying entre os coleguinhas. Mesmo com isso, crianças e adolescentes vivenciam constantemente performatividades de gênero que contradizem a norma hegemônica. E essas crianças e adolescentes são muito ignoradas pelos discursos arcaicos de poder parental, segundo os quais esse público é incapaz de se posicionar no mundo e precisa ser guiado, seja a que custo for, pela suposta sabedoria dos adultos que estão aí munidos do poder parental para exercer, muitas vezes, um controle que não está constitucionalmente respaldado. E quanto a esse aspecto, a gente pode ir um pouco mais a fundo, porque tem uma ideia tradicional colocada sobre o poder parental de supremacia do papel dos pais ali sobre a vida dos filhos. Existe uma profunda convicção socialmente compartilhada de que os pais é que têm a última palavra em relação aos filhos. Mas o texto constitucional diz, no artigo 227, que Estado, sociedade e família compartilham responsabilidade sobre infância e juventude. E isso acaba lutando com essa tradição antiga, uma tradição antiga que tem aqui no Brasil e que continua pulsante, de dividir crianças e adolescentes em dois tipos. Aquelas crianças e adolescentes que estão com seus pais e que são considerados problemas dos seus pais e onde se pretende que o Estado não se meta, e aquela infância e adolescência, diria eu, negra e pobre, em que incide o discurso de que o Estado tem que aparecer para colocar eles o quanto antes na cadeia, porque nesse caso a gente está dialogando com aquela imagem construída ao longo do século XX aqui no Brasil do menor infrator, do menor em situação irregular, coisas que gostaríamos de chamar de passado, em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, do texto constitucional, mas que estão muito pulsantes ainda no imaginário social. O Supremo Tribunal Federal, não por menos, ele lida com essa tensão já há alguns tempos, né? Eu gosto de trazer um exemplo lá de 1927, quando tinha um espetáculo no Rio de Janeiro chamado Ouro à Beça, que era um sucesso de público, e as famílias da elite carioca levavam as crianças e os adolescentes para assistir essa peça, que tinha uma sensualidade nas danças, tinha anedotas de duplo sentido, e em razão dessa narrativa que era empreendida na peça, que podia ser considerada não adequada para crianças e adolescentes, o juiz Melo Matos impediu o ingresso de menores de 18 anos no recinto. Vejam vocês que essa conduta dele foi uma conduta tão questionada socialmente que ele chegou a ter seus proventos suspensos na época. E a indignação quanto à conduta do Melo Matos só foi contornada pelo STF, para ele dizer que era constitucional o Código de Menores em vigor, que era possível a decisão do Melo Matos no sentido de impedir que crianças e adolescentes ali entrassem. Mas vocês percebem com isso que a expectativa era e continua sendo de que o Estado se mantenha distante de crianças e adolescentes que estejam com suas famílias durante o exercício do poder parental e que se limite a atuar sobre o que era chamado anteriormente de menoridade abandonada, delinquente, em situação irregular, nessa situação que ainda pulsa no imaginário social. Quase 100 anos depois disso tudo, o Supremo Tribunal Federal ainda está às voltas com os pais que entendem que tem a única e última palavra sobre os filhos, como exemplifica a discussão que a gente traz no nosso capítulo sobre se escolas podem ou não trabalhar a igualdade de gênero em sala de aula, porque muitas leis estaduais e municipais proibiram a discussão sobre igualdade de gênero em escolas desde 2015 no nosso país. Felizmente, existem, a essa altura, dezenas de decisões do STF em sentido contrário a esse. Nesse ponto, o nosso capítulo até não deu conta de acompanhar todas as novidades, porque ainda que a gente tenha mencionado decisões, assim, à época da escrita, a Corte tem derrubado semanalmente essas terríveis iniciativas legisladas, né? Só no dia 21 de agosto, para vocês terem ideia, houve julgamento de 3 ADIs e de 3 ADPFs com esse mesmo teor decisório, o de que os pais não têm primazia sobre a educação dos filhos em detrimento da escola. O poder parental não reina absoluto e compartilha responsabilidades, portanto, em relação ao Estado. Como disse a ministra Carmen Lúcia, relatora na DPF 526, relacionada ao município de Foz do Iguaçu, o Estado pode perseguir seus próprios objetivos educacionais na escola, em princípio, independentemente dos pais. A missão geral da escola, relativa à formação e educação das crianças, não está subordinada, mas se encontra no mesmo patamar do direito de educar dos pais. Superioridade absoluta não goza nem o direito dos pais, nem a missão educacional do Estado.
Assim concluiu de uma maneira que eu acho absolutamente didática a ministra. Isso nos permite dizer que o Supremo Tribunal Federal está positivamente enfrentando o debate do poder parental para dizer que igualdade de gênero importa para a infância e para a juventude, ainda que seus pais sejam contrários à igualdade de gênero. E para perceber que crianças e adolescentes são sujeitos de direito que merecem proteção contra a violência que nos assola a todas, porque também são agentes de construção de sua sexualidade, de sua orientação sexual e de sua identidade de gênero, nesse mundo tão duro que a gente tenta aí com as nossas ferramentas jurídicas e com as nossas produções como a presente, transformar. Imagino que já acabou meu tempo, agradeço enormemente pela oportunidade que me foi dada. Doutora Lígia, como sempre, brilhante em suas colocações. Não é a primeira vez que eu tive a oportunidade de acompanhá-la, parabenizo pelo tema apresentado. E agora, para falar de apontamentos jurídicos da viabilidade do ensino sobre diversidade de gênero nas escolas brasileiras, eu gostaria de convidar o Dr. Gustavo Câmara, Corte Real, para falar pelos próximos 10 minutos. Doutor Gustavo, boa noite. A palavra é toda do senhor e já sem o mute. Muito obrigado. Gostaria de primeiro agradecer e falar que é uma grande honra de participar de uma obra fantástica e ainda tive a oportunidade, o privilégio de fechar aqui esse conjunto de vários webinários. Um agradecimento especial à professora Ana pelo convite. Eu tenho por você, professora, uma grande admiração por ser uma ativista de causas civis, ativista de causas que eu também particularmente defendo. E, professora Joiciane, parabéns às duas por essa obra fantástica, por elaborar um trabalho tão bacana, e também a editora Foco, por propiciar esse encontro e bem como a publicação desse tema que hoje é tão necessário. E eu inicio falando rapidamente sobre o capítulo que eu pude ter a oportunidade de escrever, já faz mais ou menos um ano, e foi muito bom ter falado depois da doutora Lígia, porque eu pude observar várias questões para poder talvez complementar, mas vários apontamentos. O principal é que esse tema ele caminha de forma muito rápida. Nos últimos dias tivemos N decisões e, felizmente, temos um posicionamento do Supremo muito favorável ao acolhimento dessas causas que a gente defende. Primeiro, por que a gente tem que falar de gênero? Né? Por que a gente tem que falar da necessidade de discutir gênero? Num país, como muito bem lembrado pela doutora Aline, que nós temos de cada 2 transexuais, de 2008 a 2016 mortas, uma foi brasileira. Nós tivemos 900 pessoas trans assassinadas nesse período, seguido do México com 271. Nós somos o país que mais mata pessoas transexuais de todo o mundo. Nós temos uma violência, uma LGBTfobia muito enraizada na nossa sociedade. E atuando agora, já há muito tempo, em vara de violência doméstica, a gente vê todos os relatos, todos os dias, a gente vê a mesma repetição. Ou seja, aquela continuidade, aquela permanência histórico-cultural em 2020 de princípios e valores que a gente vem defendendo já lutando, há muitas décadas. E por que a gente tem que tratar de gênero? Por que esse tema é tão importante? Basicamente porque ele causa sofrimento a alguém. E tudo aquilo que causa sofrimento a alguém merece ser tutelado. O direito de ser reconhecido e reconhecer é o mesmo que você tratar de um direito fundamental. É um núcleo existencial, aqui usando o termo tão já conhecido da Piovesan. Nós temos a necessidade de ser reconhecido e se reconhecer como diferente. Não apenas você ter esse direito fundamental de ser diferente um dos outros, mas também de ser olhado dessa forma e ser reconhecido como tal. E nada melhor do que você trazer essa questão para o universo escolar e saber ou não, e era a minha pergunta de pesquisa, se há viabilidade jurídica de tratar de ensino de gênero ou não nas escolas. E a motivação e toda a ideia de escrever algum assunto nasce de uma motivação, formação civil pública, que ocorreu aqui na cidade de Belo Horizonte, num colégio bastante tradicional, uma ação civil pública muito dura, uma petição inicial extremamente combativa em relação à possível ideologia de gênero, sendo que esse termo, inclusive, ele é muito combatido hoje. Não se fala mais em ideologia de gênero. Não se deve trazer mais esse tema, até porque gênero é uma coisa completamente diferente. O que é ideologia de gênero? Ninguém sabe do que se trata. Ninguém sabe qual é a definição, qual é a resposta certa. E utilizei como marco teórico a teoria da Judith Butler, que é justamente da performatividade do gênero. Não haveria uma rigidez nessa divisão de papéis. Hoje foram falados de vários aspectos dessa construção e desse engessamento dos papéis de gênero na nossa sociedade. E o resultado são varas de violência doméstica cada vez mais cheias, cada vez mais lotadas, e principalmente durante a pandemia. A gente está tendo uma explosão de pedidos de tutela em varas de violência doméstica justamente por isso, porque a sociedade impõe
nessa imaginação sociológica, esse dever do homem de se portar de um jeito, a mulher do outro. E nós criamos nossos filhos dessa forma. E a pergunta era, podemos ou não transferir para a escola esse dever parental? E eu acho que a doutora Lígia respondeu de forma muito objetiva e muito clara. Não é exclusividade dos pais a educação dos seus filhos. Não pertence única e exclusivamente aos pais o dever de educar e transmitir conhecimento e, principalmente, formar pessoas. Eu fui buscar nos documentos jurídicos que acabam tratando do tema para saber se a resposta seria sim ou não. Nós temos N legislações no Brasil. Nós somos um dos países mais avançados do mundo quando a questão vem na defesa de minorias. De poucos anos para cá, há um movimento nacional contrário a esse ideal, tentando talvez derrubar muitas conquistas que foram feitas, principalmente em relação à questão LGBT, a questão do trans. Nós temos a carta de Yogyakarta, e depois a Yogyakarta Plus 10, de 2017, que tem expressamente um princípio da necessidade de se trazer o ensino da diversidade para dentro das escolas. O Brasil é signatário dessa convenção, e isso tem força de lei aqui no nosso ordenamento. Nós temos o próprio artigo 205 da Constituição, pelo pleno desenvolvimento da pessoa. Nós temos o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que o dever de educar e dar uma existência digna à criança não é unicamente exclusivo dos pais, pertence a todas as pessoas, a todas as sociedades, a todos os organismos civis ou não. O dever de educar de forma correta. Então, eu concluí na minha pesquisa, eu concluí no meu capítulo, que não há absolutamente nenhum empecilho, não há absolutamente nenhuma dificuldade para que a gente possa tratar dessa questão de gênero dentro das escolas. Muito pelo contrário, é dever da própria existência. A diversidade é uma experiência indissociável da existência humana. A diversidade a gente não consegue diferenciar, a gente não consegue retirar de quem nós somos. E a minha dúvida, quando eu tive a ideia de escrever esse capítulo, justamente foi o que fazer com quem é diferente? Como tratá-los? Devemos utilizar já a vetusta, já a antiga política do don't ask, don't tell, né? Você não pergunta e a pessoa também não fala, e vamos fingir que está tudo bem, que a nossa sociedade se compõe de formas bastante rígidas, o papel do homem, o papel da mulher, e assim por diante. E quem não se adequa? E quem não se adequa lá na escola, assim, nos primeiros anos escolares? Quem é diferente nos primeiros anos escolares? O que fazer com ele? Deixar sofrer bullying contínuo por várias décadas, traumatizar, causar sofrimento nele, nos parentes, nas pessoas próximas, ou então talvez trazer um pouco para o ambiente escolar princípios de igualdade, princípios de acolhimento, princípios de respeito à dignidade e às escolhas, e principalmente a constituição de cada um. Com isso, eu gostaria de encerrar, ainda não há necessidade de utilizar todo o tempo, eu acho que tivemos grandes discussões hoje, e mais uma vez agradecer pela oportunidade, agradecer especialmente à professora Ana pelo convite. Obrigado a todas e a todos. Obrigado, doutor Gustavo. Agradecemos muito a sua participação. Mais um jurista mineiro aqui conosco nessa noite. E agora, para encerrar, eu gostaria de convidar a doutora Maria Rita Holanda, que escreveu ao lado da doutora Luciana Brasileiro, o artigo "É possível afirmar a existência de uma família formada pelo concubinato? Quais seriam os efeitos jurídicos?" Doutora Maria Rita, boa noite. A palavra da senhora pelos próximos 10 minutos. Seja muito bem-vinda. Não esquece o mute. Boa noite, Gustavo. Inicialmente, eu peço desculpas a todos os que me antecederam aqui, porque eu não pude ouvi-los atentamente agora, mas os ouvirei posteriormente. Né? E eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas que estão aqui presentes, bem como, né, os que estão aqui nos assistindo no YouTube. E também gostaria de agradecer imensamente as queridas e competentes coordenadoras dessa obra, né? Ana Carolina Brochado e Joiciane, reafirmando que esse trabalho ele teve um sabor muito especial para mim, porque representa toda a nossa luta realmente de igualdade material entre homens e mulheres. E eu agradeço também à editora Foco, né, pelo apoio na edição e organização dessa apresentação e pelo acolhimento aqui que nos é dado. Então, o Leonardo já antecipou aqui, né, que o nosso artigo, o meu e o de Luciana Brasileiro, parte de uma provocação que é a possibilidade ou não de se afirmar a existência de uma família formada pelo concubinato. E, se possível, quais seriam os seus efeitos jurídicos? Então, eu e Luciana somos familiaristas, né, e, portanto, optamos em tratar sobre as questões de gênero e autonomia no âmbito do direito de família,
que todos nós sabemos mudou muito no tempo. A resposta de pronto a essa indagação é sim. É possível reconhecer o concubinato como entidade familiar e é possível, sim, reconhecer que o mesmo possa vir a produzir efeitos patrimoniais, familiares e sucessórios. Para a gente chegar a essa conclusão, nós adotamos uma interpretação inclusiva, né, que foi uma proposta inicialmente do doutrinador professor Paulo Lobo, propondo uma leitura de regras infraconstitucionais à luz da finalidade de um Estado social e democrático de direito, reconhecendo, portanto, o que o STF já tinha reconhecido em sede de julgamento com relação às uniões homoafetivas em 2011, né, e adotando, portanto, o critério exemplificativo das entidades familiares expressas na Constituição Federal. É importante também mencionar que, sob a égide do Código Civil de 1916, não havia qualquer conceito sobre o concubinato, mas tão somente regras restritivas relacionadas ao reconhecimento de filiação, doação e deixa testamentária. A própria etimologia, né, da palavra nos afasta dessa possibilidade, porque traduzia e traduz ainda o preconceito sobre essa relação que, em seu formato inicial, abrangia as uniões de pessoas desimpedidas que não optavam pelo casamento e também aquela união de pessoas impedidas, geralmente provenientes da quebra do dever de fidelidade do marido e, portanto, da prática do adultério, que era criminalizado. A primeira, né, foi promovida a status de união estável pela Constituição Federal de 88, mas a segunda, a que se diz hoje relação simultânea em várias doutrinas, ela se manteve com algumas das restrições do Código Civil de 1916. Buscamos também, né, nesse trabalho, razões históricas ou as razões históricas para esse repúdio ao concubinato no Brasil, uma vez que tais relações resultaram de um processo de miscigenação do povo brasileiro, foram decorrentes de relacionamentos entre colonos casados com suas famílias em Portugal e com as nossas mulheres, indígenas e escravas. E tais relações, não raras vezes, eram pautadas pela violência e pelo estupro dessas mulheres. O poder exercido sobre essas mulheres influenciou, sim, a formação da norma brasileira e somos hoje todos filhos de concubinas, né, com os seus colonos. O Código Civil de 2002 já trouxe um tratamento diferenciado e nós aproveitamos esse tratamento diferenciado para fazer essa interpretação à luz da Constituição. O Código Civil não só introduziu um conceito para o concubinato, que pretendia diferenciá-lo da união estável, mas terminou valorizando neste conceito ao reconhecer que essa é uma relação estável, embora entre pessoas impedidas de casar, mas é uma relação considerada não eventual. Repita-se, um conceito que não foi trazido no Código Civil anterior. Então, somando-se a isso, houve também a descriminalização do adultério e a franca modificação de valoração negativa pela sociedade brasileira. Por fim, e com base ainda no Código Civil, nós ainda trazemos a possibilidade de releitura de alguns dispositivos restritivos, como o artigo 550, referente à doação, e o artigo 1801, referente à deixa testamentária, inciso 3, referente à deixa testamentária. A gente observa que no artigo 550, né, que prevê a doação do cônjuge adulto ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, né, a pessoa concubinada ela encontra-se como cúmplice de um então criminoso. Né, e com a discriminação pela reflexão desta regra, é preciso reler e fazer uma releitura. E o artigo 1801 do Código Civil, no inciso 3, quando se refere ao concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge, impedindo a deixa testamentária por parte do testador, é uma regra que ainda valoriza a culpa, já superada, e ainda estabelece prazo de separação de fato, além de fugir completamente da lógica deste artigo. Qual é a lógica desse artigo e da construção desse artigo? Impedir que pessoas que tenham participado do testamento venham a ser beneficiados, que tenham participado de alguma forma desse testamento. Então, o impedimento de deixa testamentária à concubina aqui viola flagrantemente, na nossa concepção, o que seria a liberdade de autonomia privada do testador.
Então, a regra prevista no artigo 1708 também, que presume a possibilidade de dependência econômica entre os concubinos, na medida que exonera o devedor de alimentos se o credor estiver em casamento, união estável e concubinato. Nós observamos, portanto, que o artigo 1708 equipara casamento, união estável e concubinato. E já finalizando, e também não trazendo aqui todos os tipos, apenas alguns tipos e exemplos, né, para configurar a possibilidade de efeitos entre o concubinato, o que nós concluímos é que, de fato, há uma contaminação cultural nestas regras que exige essa releitura pautada nos valores atuais e principalmente coadunadas com uma república federativa e democrática. Né? Então, nós pretendemos, com isso, desconstruir esse véu, né, de preconceito e poder, finalmente, reconhecer o concubinato, produzindo todos os seus efeitos sucessórios e também com a possibilidade de partilha de bens já reconhecida na jurisprudência como entidade familiar implícita na Constituição Federal. Então, era isso, Leonardo. Desculpe se eu me estendi um pouco no tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês. O resto, só comprando o livro para a gente, né, se inteirar. Muitíssimo obrigado, doutora Maria Rita. Falando em comprar o livro, aqueles que nos acompanham ao vivo ou depois pelo YouTube gravado, fica aí valendo o cupom de desconto Webinar 20, para ter 20% de desconto na obra. Doutora Ana Carolina, doutora Joiciane, gostaria de convidá-las para o encerramento desse riquíssimo debate. A palavra é de vocês. Bom, quero agradecer, né? Eu estou meio desfocada aqui, mas eu não sei o que é que está acontecendo com a minha câmera. Então, fica o desejo, né, do nosso agradecimento, assim, muito afetivo, muito carinhoso a todos que estiveram conosco, a todos que participaram, né, pelo YouTube, mas principalmente aos nossos coautores que abraçaram aí conosco esse projeto, a participação aí nas nossas lives, para construir, né, assim, um livro que realmente virou vida, né? Ficou um livro vivo, assim, um livro realmente de um empenho, de uma fala, e cada fala de vocês, na verdade, foi um convite à reflexão, um convite à leitura. Então, de coração mesmo, assim, emocionado com essas 3 quartas-feiras aí de união, né, em prol aí de uma luta pela igualdade material. Eu quero agradecer a todos, agradecer a Joyce, né, a esse projeto em comum aí que foi tão sonhado, nasceu de fato no Congresso do IBD Civil, num jantar, né, Joyce? Um dia a gente conversando, falando, vamos fazer um projeto, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E tivemos várias pessoas que abraçaram isso conosco. Então, muito obrigada e passo a palavra para você, Joyce, para a gente aí finalizar. Obrigada, Carol, obrigada. Minha palavra também é só de gratidão e daquela sensação de dever cumprido, quando a gente conclui um projeto, especialmente com essa matiz desse livro, que reuniu mais de 50 autores, entre juristas de experiência realmente reconhecida, para responder aquelas perguntas que eram são ainda um problema muito presente na nossa sociedade. Às vezes, a gente, na leitura da lei, não observa a vulnerabilidade, nem tampouco a desigualdade, porque, perante a lei, todo o nosso sistema é muito bem focado na igualdade formal, mas ainda há essa vulnerabilidade que pulsa e que é resultante de tantos critérios discriminatórios que acabam reduzindo o espaço de protagonismo da pessoa, né, no exercício da construção da sua vida, especialmente nesses aspectos existenciais. Embora a vulnerabilidade também acabe produzindo, como mencionou muito bem o professor Rolf Madalena, consequências também na seara patrimonial. Mas nós agradecemos. O livro concluiu-se, né, esse momento de 3 sessões vão se ultimar aqui, mas o livro vai continuar. E, como dizia o Jorge Luiz Borges, a gente tem que se desapegar para ele seguir para o mundo e cumprir sua sina, que é ajudar, dialogar com o leitor e com os intérpretes do direito para a
aplicação dos mecanismos jurídicos voltados à garantia da igualdade substancial. Eu agradeço a todos e a todas que acreditaram nesse projeto e também, especialmente, a editora Foco, hoje muito bem representada pelo Leonardo. Aproveito o momento para lembrar que a nossa queridíssima amiga, companheira de projetos desafiadores e que também está com a gente, até quando a gente está refletindo novos artigos, novos trabalhos, como referência bibliográfica, é a Carolina Brochado, que amanhã completa alguns aninhos. Não fala a idade, não precisa. Nunca direito, até porque a idade, para alguns, só apura o que ela já tem de bom, né? Mas a Carol é uma pessoa que, para mim, é uma referência, não só jurídica, mas uma referência de sensibilidade, de solidariedade, de compromisso. Carol, tudo de bom para você, que amanhã seja o dia de alegria, de bênçãos, né? De muitos encontros com a sua família. Que Deus te abençoe. Obrigada, obrigada, obrigada. Recebendo aqui uma chuva de boas energias. Muito obrigada. Parabéns! Parabéns! Epa, parabéns, Carol! Parabéns, Carol, parabéns. Parabéns, Carol. Muito bom. Leonardo, é contigo. Obrigado, doutora Josiane. Parabéns, Carol. Carol está ali emocionada. Não é para menos, ela é detentora de grande admiração de todos que aqui estão, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho. Posso dizer que ela é muito jovem, viu? Se eu tenho 39, Carol é muito mais nova do que eu. Carol, olha só, então, boa noite a todos. Carol, parabéns pelo seu dia amanhã. Comprem o livro Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia. Josiane, mais uma vez, nós é que ficamos muito agradecidos por terem escolhido a editora Foco para ser esse livro. Doutora Tânia, também muitíssimo obrigado mais uma vez por ter escolhido a editora Foco. A todos uma boa noite e boas reflexões, boas leituras. Um abraço. Leonardo, qual é o código de desconto para eu botar no Instagram? Perfeito, doutora Daniele. É Webinar 20. Webinar 20. Webinar 20. Tá ótimo. Tá, não é o nome do livro, nada. É Webinar 20, não. Né? Webinar 20. Tá bom. Vou botar. Boa noite a todos. Boa noite. Aguarda aí os novos projetos, Leonardo. Contem conosco. Sandro, muito obrigado.